Eu quero compartilhar um texto com vocês a respeito da ceia. Olha que mesa linda, pão maravilhoso. E hoje nós temos o prazer de participar mais uma vez da mesa do Senhor, amém? E qual é a importância disso? Qual é a importância de estarmos em comunhão, de participarmos da ceia, entendemos o que é a ceia? Algo interessante sobre a ceia, nós vamos ver na palavra algumas coisas que o Senhor tem para nos ministrar essa noite, amém? E antes vamos orar por esse tempo. Senhor, eu oro clamando que seja o Senhor neste lugar, nas nossas vidas, falando aos nossos corações, ó Deus. Que não tenhamos saído da nossa casa, deixado o nosso descanso, para estar na casa do Senhor, que o nosso tempo, Senhor, seja rico, Senhor. Já valeu a pena, Senhor, pelo tempo de louvor, de adoração, de trazer a oferta na casa do Senhor. Mas, Senhor, agora queremos também receber da parte do Senhor, ó Pai, a Tua palavra, que sejamos lavados, que sejamos limpos, ó Pai, restaurados pelo entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nos nossos corações, ó Senhor. Eu peço que o Senhor venha soprar em nós, ó Senhor, que venhamos ser cheios de Ti, Senhor, que venhamos, como recentemente aprendemos, ó Pai, deixar de ser lenha, tornarmos, ó Senhor, carvão, venhamos a ser brasas vivas, ó Senhor, para termos comunhão com o fogo, Senhor, com aquele fogo que consome o pecado, consome toda a injustiça, consome toda a maldade, Senhor, queremos ter comunhão contigo. Então vem com a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo, que é o autor dessa palavra, possa ministrar nos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Amém. Alguns evangelhos, eles relatam sobre a ceia. Os evangelhos falam sobre a ceia do Senhor. E nós sabemos, desde criança, mesmo que você não é evangélico, a maioria de um histórico católico, sabe que o momento da ceia, da comunhão, na igreja, é aquele momento que a gente come um pedacinho de pão e toma um pouquinho de suco. E de criança nós vemos isso, e na igreja nós entendemos isso. Quem é batizado e participa da ceia sabe a importância, mas é sempre, como diz o próprio Jesus, que nós venhamos fazer isso em memória dele. E quando fala em fazer em memória, não é aquele em memória que está escrito lá numa lápide no cemitério, não é lembrar daquele que já foi, mas é lembrar daquele que está no meio de nós, amém? Então, quando fazer isso em memória de mim, é lembrar que o Senhor, Ele habita no nosso meio, nós somos morada de Deus, amém? E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, que nós sempre usamos esse texto para a ceia, ele diz algo lá no versículo 23, assim: eu recebi do Senhor, e eu também agora eu trago isso para vocês. Interessante, como que Paulo recebeu do Senhor, ele está falando a respeito de Jesus, essa orientação da ceia. Lá em Gálatas, nós até hoje pela manhã citamos isso, que o apóstolo Paulo, depois de 3 anos já de um período que ele já vinha servindo ao Senhor, é que ele conheceu os apóstolos, que ele conheceu a Pedro, a Tiago e mais alguns. Mas há mais de 3 anos Paulo ensinava, e a mensagem que ele ensinava, ele não tinha aprendido de nenhum apóstolo, ele tinha recebido diretamente de Jesus. E aqui em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala no versículo 23, eu recebi isso do Senhor, a revelação da ceia veio diretamente de Jesus. Aí você fala assim: não, pastor, é que o apóstolo Paulo, ele leu nos evangelhos que Jesus celebrou a ceia e deu essa ordem. Não, irmãos. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, os evangelhos nem tinham sido escritos ainda. Os evangelhos foram escritos, em torno de 5 a 10 anos depois que o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios. Como que o apóstolo Paulo teve a revelação da celebração da ceia, se ele não tinha conhecimento dessa ordenança através dos apóstolos? O próprio Jesus revelou que isso tinha que ser feito. Para você ter uma ideia da importância que é compartilhar da mesa do Senhor
da ceia, do pão e do cálice. Amém? E nós temos a ceia como algo muito importante na igreja, assim como o batismo. E às vezes a ceia se torna o culto de ceia. Tem pessoas que são crentes, que amam a Jesus, mas eles não vão no culto de ceia. Por quê? 2 motivos. Um motivo porque ele não é batizado, e ele se sente constrangido quando o pastor chama as pessoas que são batizadas para tomar a ceia, participar da ceia. O outro motivo pelo qual pessoas não vêm em culto de ceia é porque eles se consideram indignos ou se examinam e pensam assim: não, eu não tenho condição, eu não estou nesse nível de participar da ceia, e aí deixo de estar na igreja. Mas eu vou dizer algo para você, irmãos. A Bíblia em nenhum momento ela diz ou ensina que para tomar ceia precisa ser batizado. Diz ou não diz? Não é uma tradição, não é uma ordenança de Jesus dizendo só pode participar da ceia quem é batizado. Isso é uma tradição da igreja que desde sempre na igreja se praticou assim. Por quê, irmão? Todo momento, nas épocas aí dos apóstolos, nas épocas de Jesus, quando você ia fazer parte de um grupo, de uma seita, de uma religião, você passava por um ritual de iniciação. E a comunhão só se tinha depois de você expor publicamente que você agora fazia parte daquele grupo. Assim foi sempre com a igreja. A igreja, ela se reúne na ceia com pessoas que declaravam publicamente que serviam a Jesus. Esse é o batismo. O batismo é uma declaração pública de que nós servimos a Jesus agora e nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Amém? Então, o batismo não te impede, a ausência do batismo não te impede de participar da ceia. Eu não posso te proibir, mas a tua consciência pode. O teu nível de intenção de se envolver com o Cristo, o Salvador, pode te impedir de participar da mesa. O fato de você ter pecado esses dias também não te impede de participar da ceia, ao menos que você, diante de Deus, peça perdão pelos seus pecados. Você está apto a participar da mesa, porque a mesa do Senhor não é um lugar de exclusão, é um lugar de comunhão. Amém? Então, não fique constrangido, a não participar da ceia, mas também não participe da ceia de maneira irresponsável, porque é um memorial ao Senhor. Amém? Então, se você é crente, crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, declare publicamente. Vista a camisa, do reino, da igreja de Jesus Cristo e faça parte dessa grande festa. Amém? Afinal de contas, você não vai na torcida do Palmeiras com a camisa do Corinthians. Por quê? Porque você vai ser identificado falando nisso. Mas, então, vista a camisa da igreja. Amém? A igreja que eu estou falando não é só da igreja multiforme, não. Vista a camisa da igreja multiforme. Amém? Igual está o Gabriel lá, escrito novo, lá do Acampa Jovem lá. Mas vista também a camisa da igreja de Jesus Cristo e faça parte na mesa do Senhor. Amém? Então, se o batismo representa aí a morte e a ressurreição, a ceia representa a manutenção da nossa vida em Cristo. E eu quero ler com você em João, Evangelho de João, no capítulo 6. Jesus, ele vai tratar aqui dos pães. João relata a primeira multiplicação de pães no capítulo 6. Na sequência, Jesus, ele vai andar sobre as águas. E lá no versículo 25, Jesus começa falando que ele é o pão da vida. Então,
Lá no versículo 35 de João 6, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, amém? Então nós vamos falar um pouquinho hoje de coisa que eu sei que algumas pessoas gostam muito, de comida. Comida e bebida. E logo quando a gente começa a falar de comida, dá fome, não é verdade? E você conhece alguém que tem um espírito gordo, é quem está comendo e falando de comida. Alguém que está comendo lasanha e está falando, rapaz, eu gosto também de churrasco. Então, essa pessoa tem um espírito gordo, tá? Então, quando você começa a falar de comida, você tem fome. Essa é a intenção. Falar de comida para que você tenha fome. E ao final dessa reunião, você queira o quê? Comer, queira se alimentar. E Jesus, ele declara, eu sou o pão da vida. E é um discurso lindo, ele fala, né, eu sou o pão que desceu do céu. E ainda assim, as pessoas não conseguem entender, até porque as pessoas estão ainda tentando, Jesus ele está falando na sinagoga, ele está falando para judeus, e esses caras não estão convencidos de que ele é o Messias, o Salvador. Então Jesus fala, eu sou o pão da vida, e a galera fala, legal, muito bom. E aí ele começa a progredir nessa revelação de quem ele é, ao ponto dele falar assim, agora vocês têm que comer a minha carne e têm que beber o meu sangue. E aí o negócio fica meio estreito. Como Jesus, quando ele falou para Ananias que ele tinha que nascer de novo. E aí ele fala assim, mas como assim eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Então os caras não tinham muito, não entendiam muitas vezes. E aqui é uma dessas situações. Vamos lá para o texto, João capítulo 6, versículo, vamos ler aqui, então, do 35, onde eu comecei a ler. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Irmãos, Jesus jamais rejeitará alguém. Amém? Nós é que saímos e fugimos da sua presença. Ele acolhe a todos. Versículo 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Amém? Será que Deus te deu para Jesus? Se te deu, então você jamais será perdido. Amém? E Ele nos deu a todos, amém? Todos pertencemos a Ele. Versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você olhar para Jesus e crer que Ele é o Filho de Deus, você terá a vida eterna. Com isso, versículo 41, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então olha lá, Jesus fez um discurso, está fazendo ali um discurso maravilhoso, mas os caras começam a discutir, porque Jesus falou que era o pão. Versículo 42, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? E aí ele continua dizendo, está escrito nos profetas,
todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. De novo Jesus fala, versículo 48, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Olha só, irmão. Aí eles não entendem nada. Primeiro, fala que Jesus é um pão que desceu do céu. E Jesus está falando do maná, dizendo, no deserto, Deus proveu o pão do céu para alimentar vocês. Agora, o pão do céu está aqui com vocês. Aqueles que comeram do pão do céu, do maná, morreram. Mas aquele que de mim comer, jamais morrerá. O que nós podemos começar a evoluir nessa palavra, irmãos? Mesmo quem come pão da provisão de Deus, morre. Que história linda, maravilhosa nós temos lá no Êxodo. 40 anos Deus sustentou o povo, provendo pão que descia do céu toda manhã, e eles pegavam aquele maná, aquele biscoito, e daquele biscoito eles ralavam, faziam farinha, bolo, faziam várias coisas, e Deus proveu por 40 anos. Mas Jesus afirma que mesmo assim, esses morreram. E aí que está o engano, que Jesus está mostrando para as pessoas, porque ele está falando para judeus que estavam dentro da sinagoga. Quem aqui depende da provisão de Deus? Eu, você, todos nós dependemos da provisão. Dependemos do ar para respirar, dependemos da água, dependemos de tudo, da chuva para regar a plantação, dependemos do livramento do Senhor. E pelo fato de estarmos supridos pela provisão de Deus, achamos que está resolvido. Mas eu vou falar uma coisa para você, mesmo você estando na presença, mesmo você desfrutando da generosidade de Deus, você ainda pode morrer espiritualmente. Irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 45, ele diz assim, porque Deus, Ele faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Você está prosperando, e você vê que a mão de Deus está sobre você, o ímpio também prospera. E às vezes as coisas estão caminhando bem em alguma área da sua vida, não significa que é Deus que está te abençoando. O que eu quero dizer com isso? E Jesus está falando de 2 pães. O pão que desceu do céu, quem comeu morreu, e o pão que desceu do céu, que quem comer vai viver eternamente. Porque tem o pão que alimenta o corpo, e tem o pão que eterniza o espírito. Momentos antes aqui, Jesus ele faz a multiplicação dos pães. E ele vai exortar o povo dizendo assim, vocês vêm a mim por conta do pão que eu ofereço para vocês. Vocês vêm até mim porque eu sustento vocês. Irmãos, Deus me sustenta todos os dias, amém? Deus sustenta a tua vida. O próprio Jesus diz, ninguém me tira a vida, a não ser que eu mesmo a dou. Ninguém tem poder para tirar vida. É Deus que autoriza ou desautoriza alguém a tirar a vida. E tem pessoas que só procuram a Deus por conta da provisão, por conta do pão.
Você que anda de ônibus aí, você sabe que muitas vezes, quando a pessoa sai ou quando a pessoa chega, ela faz o sinal da cruz. Tem muitas pessoas, sendo cristãs ou não, que quando senta para almoçar do seu lado num restaurante, quando pega a marmita lá e senta do teu lado, essa pessoa abaixa a cabeça, ela faz uma oração lá silenciosa, agradecendo a Deus pelo alimento. E às vezes você olha para a vida dessa pessoa e fala, cara, essa pessoa não tem uma vida de alguém que serve a Deus, mas ela agradece a Deus pela vida, pela provisão. Então o maná, o estar vivo, o receber um livramento, irmão, não garante a salvação. E às vezes nós só estamos buscando ao Senhor pelo pão, pelo livramento, pela provisão. Mas o que o Senhor quer dar para nós é muito mais do que isso. Ele quer dar o quê? A vida eterna. Então existe o pão da provisão e o pão da garantia da vida eterna. Agora olha o que Provérbios 17, versículo 1 diz. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Irmãos, é muito melhor você ter a escassez de alimento, de provisão, e você ter paz e alegria dentro da sua casa, do que você ter geladeira cheia, emprego e um monte de coisa, casa própria, carro do ano, e você não ter paz dentro da sua própria casa. Então, muitas pessoas vivem da provisão, mas não desfrutam da salvação e da paz que só Jesus Cristo pode dar. O que Jesus está falando é o seguinte, o que muitas pessoas buscam é pão, é fartura, é estar bem, mas o seu espírito está morto. O Senhor, Ele quer te abençoar em todas as áreas da tua vida. Mas eu ainda reforço essa palavra do sábio em Provérbios. Melhor um bocado de pão seco e paz, do que fartura e você não ter paz dentro da tua casa. É melhor você dormir com fome e alegre porque você está com pessoas que reconhecem o seu valor, do que você dormir com a barriga cheia e dá até refluxo de noite, geladeira cheia, mas você deitar do lado de alguém que você não pode fechar o olho, você não sabe se você vai acordar no outro dia. Não é? É melhor você, na hora do almoço na empresa, você pedir licença e dizer que vai ali, porque você não tem o dinheiro do almoço, você não tem nem a marmita para almoçar, e você chorar na presença de Deus, porque Ele é bom, do que você ir nos melhores restaurantes e estar rodeado de cobras, pessoas que só querem o seu mal. E o Senhor, Ele quer te dar fartura e quer te dar paz. Jesus, Ele fala, eu sou o pão da vida. Teve aqueles que se saciaram da provisão de Deus, mas morreram sem entrar na terra prometida. Mas eu estou aqui para lhe oferecer a vida eterna. Amém? E o pior é que nós nos iludimos nesse mundo com pessoas que dão certo na vida, mas não se encontram com Deus. Nós preferimos andar com pessoas bem-sucedidas na vida do que andar com pessoas humildes, mas têm paz de espírito. E às vezes você vai ver em empresas, todo mundo fica puxando o saco do chefe, mas quando tem dificuldade, é para a faxineira que vai pedir para orar por ele. Tem muitas pessoas que ficam lambendo, né, como se diz aí, aqueles que alcançam o dito sucesso, mas na hora da dificuldade, é nos humildes que eles encontram conforto. Que o Senhor, além da provisão, Ele possa nos dar a satisfação eterna e a paz que excede todo entendimento. Amém? Mas eles não entendem isso. E eles começam a falar, mas como que Ele pode dizer que Ele é o pão? E aí eles começam a reclamar. E quando se começa, irmão, não se entende a palavra, muitas pessoas elas desistem do Evangelho. Segue aqui o texto, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui é um discurso forte. E aí diz que nesse momento, pessoas começam a reclamar do que ele está dizendo.
E muitos, olha lá no versículo 60, dá uma olhada no versículo 60. Por que muitos desistem da caminhada com o pão da vida? Primeiro, versículo 60 diz lá, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, muitos dos discípulos de quem? De Jesus. Ele não está falando daqueles que estavam na sinagoga, ele está falando dos discípulos de Jesus. Muitos deles disseram, dura é essa palavra, quem poderá suportar? E daí em diante, houve uma grande desistência daqueles que caminham com Cristo. Porque as pessoas desistem de avançar em nível de intimidade com Deus? Porque a palavra do Evangelho é dura. Sabe o que nós queremos? Uma palavra que afaga o nosso ego e traz satisfação para o nosso coração. Nós queremos sair de casa e ouvir dizer que tudo vai dar certo e que Deus está cuidando de tudo, sem termos responsabilidade com nada daquilo que é de Deus. Então, é o que a gente quer ouvir. Quando Jesus fala, não, comer o pão que desceu do céu é mole. Quero ver você comer carne e tomar sangue. Aí os caras falam, que conversa é essa, rapaz? Eu não sou canibal, né? Sabe por quê? Comer pão que desce do céu é fácil. Era só acordar de manhã, pegar a bênção e voltar para dentro de casa. Comer carne, comer sangue, exige sacrifício. Porque muitos de nós não resistimos na caminhada com Cristo e desistimos de comer? Porque a palavra é dura. Amém? A palavra é dura. Muitos não entendem. Muitos começam a vir na igreja, irmão, começam a ouvir a palavra, começa a doer a mente. A mente não a cabeça, né? Tem dificuldade de entendimento. Primeiro, porque não está acostumado. Segundo, porque tem coisas que para você entender, você tem que estudar, você tem que ter intimidade com aquilo. E a palavra já diz que muitos perecem por falta de quê? De conhecimento. Porque tem pessoas que têm preguiça de aprender e conhecer. Sabe quando você conhece alguém que é preguiçoso? Alguém que tem dificuldade de prestar atenção nas coisas? Quando você coloca lá um vídeo no YouTube para você assistir, aparece uma propaganda de 30 segundos, você já entra em desespero. Meu Deus do céu, parece lá, pular, como é que é? Pular alguma coisa. Pular anúncio. Você já entra em desespero. Não tem paciência. E às vezes porque você não quer ouvir o que aquele anunciante pagou e está sustentando o vídeo que você está assistindo, você não quer ver. É por isso que está de graça lá, porque tem alguém pagando para a gente assistir. Mas não vou ouvir o que esse cara tem para dizer aqui não. Esses dias eu falei assim, eu vou assistir todo anúncio só para valorizar esses caras, porque tem uma equipe de marketing, tudo aí, vamos ouvir o que tem para dizer. Mas para os judeus que estavam ouvindo aqui lá, Levítico, capítulo 17, isso aqui é importante você abrir, e nós já vamos voltar. Algumas pessoas não conseguem caminhar, porque a palavra é dura, e outros porque não entendem, lhe falta conhecimento. E aqueles que o ouviam, sabiam que comer sangue, beber sangue, comer carne, ou melhor, o sangue não era algo permitido. Levítico 17, versículo 10, amém? Todo israelita ou estrangeiro, residente, que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo, pois a vida da carne está onde? E eu o dei a vocês para fazerem propiciação para si mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue.
Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. A vida está onde? No sangue. E eles sabiam, e Jesus estava falando para judeus que conheciam essa palavra. Eles achavam em algum momento, existe uma tradição, irmãos, que muitos tinham medo dos cristãos, porque era um povo que eles viviam à margem da sociedade, eles se reuniam em cemitérios, não havia templos, e eles bebiam sangue. Por que eles acreditavam nisso? Por conta da ceia. Eles se reuniam para comer a carne e beber o sangue. Então todos achavam que era uma seita, que era um povo estranho. Porque para a tradição é o seguinte: isso é normal. Várias seitas, várias pessoas faziam isso. Em que sentido? Eles acreditavam que se você matar um animal e beber o sangue daquele animal, o espírito daquele animal agora habita em você. Se é um animal veloz, agora você fica veloz. Se é um animal esperto, você fica esperto. Então, quando você bebe o sangue, você está herdando as qualidades daquele animal. E não é diferente de hoje, irmãos. Existem hoje pessoas que são meia doidas, que elas comem algumas coisas acreditando que aquilo lá é afrodisíaco, por exemplo. É ou não é verdade? Tem pessoas que se alimentam de testículos de animais porque acreditam que comendo aquilo lá ele vai ficar mais, com vigor. Naquela época eles acreditavam comer sangue e aí eu vou me apropriar das qualidades daquele animal. É isso que Jesus está querendo dizer. Não é literal, mas quando vocês provam do meu sangue, você está atraindo para você todos os meus atributos de quem eu sou. E ele está dizendo que a vida da carne é o sangue. E Jesus ele fala: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. O corpo é a igreja, o sangue é Jesus. Não existe vida no corpo se não tiver sangue. Não existe vida em ninguém se Jesus não governar a nossa vida. E eles não entendiam, porque era proibido. E quanta coisa a gente deixa de absorver de Deus por conta das tradições que nós temos. Ah, porque o meu pai sempre fez desse jeito, porque a minha religião sempre foi assim. Mas o Senhor, Ele não está te pregando religião, Ele está te pregando vida. E a mesa, o sangue, é a vida. Porque uma carne sem sangue é uma carne morta. A vida está onde? No sangue. E numa outra situação eu falei para a igreja: onde está a nossa vida? Deus, quando Ele criou Adão, Ele criou a humanidade, diz que Ele fez o que com Adão? Soprou o que? Fôlego de vida. Ele não deu nada para Adão beber, Ele não injetou na veia, Ele não colocou a mão na cabeça, nem derramou óleo. Ele fez o quê? Ele soprou sopro de vida. E todos os dias e todos os momentos essa vida se renova em nós. Porque quando nós respiramos, o oxigênio ele passa pelos pulmões e ele é distribuído para o corpo por onde? Pelo sangue. Então, o ar que eu respiro, ele está dentro de mim no sangue. O espírito de vida que Deus ele soprou nas narinas no homem, ele foi para o sangue. A vida está onde? No sangue. Quando se esvai o sangue, se esvai a vida. Quando participamos do cálice, tomamos do sangue de Jesus, estamos declarando a renovação do espírito de vida em nós. Esse é o sangue que nós bebemos. Não é o sangue humano, é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Que o sangue de Jesus esteja em você. Irmãos, diz aí as historinhas, interessantes, de vampiro,
que ele, se não beber o sangue, o que acontece com ele? Ele morre. Ele tem que se alimentar do sangue para o quê? Viver. Satanás, ele tanto sabe disso, que ele se alimenta, vamos assim dizer, ou ele pede, não posso dizer que ele se alimenta, mas ele pede o que? O sangue. Porque quando se derrama o sangue, está se derramando a vida. Mas tem crente que prefere ser vegetariano. Nada contra os veganos, tá bom? Mas eu vou dizer, até vou dizer para você, que no Éden, Adão e Eva eram vegetarianos, sabia disso? Ou eles comiam carne lá? Eu quero adiantar dizer para você, não seja um crente vegetariano. Não seja espiritualmente vegetariano, amém? Olha só o que diz Gênesis, capítulo 1, 29. Tem que ler os versículos, irmãos, senão os crentes vão criando heresia. Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que darão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Do que eles vão se alimentar? Frutos e ali tal. Versículo 30. Eu dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Os animais também eram vegetarianos? Sim. O leão comia chuchu. Você pode imaginar um negócio desse? O homem vivia em harmonia com a natureza. Ele convivia com o leão, com o tigre, com o elefante, com a serpente, com todos os que hoje nós chamamos de carnívoros, porque Deus ordenou que eles comessem só legumes e aquilo que a terra produzia. Olha que coisa maravilhosa. Porque quando Deus manda, quem tem juízo obedece. Até os leões que estavam na cova com Daniel tiveram que ir contra a sua natureza, porque Deus havia dado uma ordem para eles, para que a boca deles fosse fechada. Amém? Agora, tem gente que é tão rebelde, que mesmo Deus falando, insiste na desobediência. Então, até então, talvez seria por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim? Será? Porque não se matava os animais? Será que era só para sacrifício? Um dia saberemos. Quando, pastor, então, que o povo começa a comer carne? Quando é que libera? Como é que acaba esse sofrimento? Gênesis capítulo 9. O Senhor renova a terra através do quê? Do dilúvio. E olha só qual é a boa notícia que Deus dá aqui a Noé. Capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam o quê? Férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Só quem não está sabendo isso é o pitbull do seu vizinho. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Versículo 3.
Tudo o que vive e se move servirá de alimento para... Assim como lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as... Olha que maravilha, maminha, picanha, tudo isso. Mas, versículo 4, não comam carne com, que é, e todo aquele que derrama sangue, tanto homem como animal, pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Deus, a partir de agora vocês podem comer carne, mas não podem tirar a vida do homem, nem homem e nem animal pode matar um homem, e quem fizer isso, eu vou pedir conta da sua vida. Mas nesse momento, o Senhor libera comer a carne. E quando Jesus fala, comam da carne, comam do sangue, eles não entendem. Eles não aceitam. E Jesus está oferecendo aqui o verdadeiro alimento. Jesus está oferecendo aqui, olha só, o versículo 55, eu vou voltar lá para João. Versículo 53, logo após eles reclamarem do que Jesus havia dito. João capítulo 6, versículo 53, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Não terão vida em si mesmos. Precisamos dele para ter vida, amém? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida. Esse comer a carne e beber o sangue é literal? Ele está falando do quê? Ele está falando da mesa do Senhor. E aí ele continua dizendo assim, e eu ressuscitarei no último dia, versículo 55. Pois a minha carne é a verdadeira, e o meu sangue é a verdadeira. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanecerá em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Por que usar o exemplo do pão, da comida e da bebida? Porque é algo que fazemos diariamente. Porque é um ciclo diário de renovação no sangue. Tem pessoas que têm... Qual é a enfermidade que tem que fazer hemodiálise? É diabetes? Diabetes não é... enfim, pessoas por uma certa debilidade, e eu não vou entrar em termos técnicos porque eu também não sei, o pessoal conhece da enfermagem, pessoas têm que fazer a hemodiálise. O que é hemodiálise? Porque perdeu a capacidade de purificação do sangue. Então, se ela não receber sangue novo, ela morre. Quando Jesus fala assim, vocês em si mesmos não têm vida, está dizendo que ninguém pode se autopurificar. Se Jesus não purificar, estamos mortos. Nós não conseguimos desfazer do nosso pecado, porque o único que perdoa pecado é Jesus, e esse pecado só pode ser eliminado com derramamento de sangue. Você está entendendo essa palavra? Se você todo dia não se achegar da mesa do Senhor, você pode, eu não sei de quanto em quanto tempo você faz hemodiálise, alguém sabe me dizer aqui, tem uma informação, se tem um padrão ou não? Semanalmente,
Será que é porque quando uma pessoa ela perde a capacidade natural de purificação do sangue, pelo menos uma vez por semana ela tem que ter uma renovação de sangue? Porque se eu não consigo fazer isso todo dia, pelo menos uma vez por semana eu tenho que estar diante daquele que vai trocar a vida, que vai renovar a vida em mim? Será que é por isso que Jesus fala assim, toda vez que vocês reunir, façam isso em memória de mim? Toda vez que vocês reunirem, eles se reuniam uma vez por semana, e uma vez por semana eles tomavam ceia. E tomar ceia é comer da carne e beber do sangue, é purificar a carne e renovar a vida. Quanto tempo você consegue ficar sem renovação da vida? Quanto tempo você consegue ficar sem a comunhão, sem participar da mesa do Senhor? Você está entendendo o que a gente vai fazer nessa noite? Porque será que às vezes algumas coisas começam a acontecer, a gente começa a enfraquecer? Porque o nosso sangue está engrossando, o nosso sangue está sujo, o pecado vai acumulando, vai entupindo as artérias, ou vai afinando, eu não sei. Mas o Senhor, com o teu sangue, Ele purifica a cada um de nós de todo o pecado. E Ele fala, porque vocês em si mesmos não têm vida. O Espírito, ele oxigena. O Espírito, nós respiramos, nós nos relacionamos, mas o sangue precisa ser renovado por Jesus todos os dias e toda semana. Por que eu falei que crente não pode ser vegetariano? Porque o vegetariano não come carne. Jesus fala que a carne é o corpo, e o corpo é a igreja. Tem pessoas que querem a salvação, mas não quer comer da carne, não quer participar do corpo, não quer ser igreja. E se não tem corpo, não tem sangue. Se você não tem igreja, você não tem vida. Por quê, pastor? Porque é no corpo que o sangue circula. Você está entendendo? É no sangue que a vida habita. É no corpo, é na igreja que as coisas estão acontecendo. Pelo menos uma vez na semana nós estamos sendo renovados pela palavra, pela ministração, pelos testemunhos. Ontem nós ouvimos aqui um testemunho maravilhoso da nossa irmã, a Nalva, compartilhando sobre perdão, que por 10 anos ela sofreu de uma doença seríssima. E quando ela liberou o perdão, o Senhor a restaurou não só o seu corpo, mas restaurou os seus sonhos, Ele deu um filho. E quem esteve aqui ontem foi renovado por essa palavra, de ver que Deus ainda faz milagres. Vamos renovar esse sangue aí? Se coloca de pé aí. Eles sabiam que comer sangue não podia. Por quê? Porque Deus havia proibido. Mas agora, Jesus Cristo, que é Deus, Ele diz, pode comer do meu sangue e do meu corpo, porque esse sim traz vida. Tem pessoas, irmãos, enfermas, que perderam a capacidade de purificação do sangue. Em si mesmas, não conseguem renovar o seu sangue. Em si mesmas, elas não têm vida. E ela depende do sangue de outro, para que a vida no corpo dela seja mantida. A humanidade, ela foi acometida de uma enfermidade. E essa enfermidade nós chamamos de pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele está em mim, ele está em você. Sabe aquele pecado que você faz em oculto, que você não consegue compartilhar para ninguém, você tem vergonha, não se orgulha dele. Até tem vontade de deixar, mas não consegue.
Também tenho. Por quê? Porque eu em mim mesmo não tenho capacidade de me livrar do pecado. E o apóstolo Paulo mesmo, ele diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas Jesus Cristo, ele vem com uma boa notícia dizendo assim: você não tem capacidade, mas eu sou aquele que traz vida para você. E se você permitir que eu troque o seu sangue, que eu entre dentro de você, que eu faça morada, que eu habite, como nós cantamos, mexa aonde o Senhor quiser, a vida que é minha agora passa a fazer parte de você também, porque em nós mesmos não temos, mas Ele é aquele que nos põe no lugar, e espiritualmente renova a vida em nós, renova o nosso sangue. E para que isso acontecesse, a carne teve que sofrer. Irmão, e não foi pouco não. Ele foi açoitado muitas vezes. Ele sofreu para proporcionar a mim e você vida. Completamente, totalmente. A ponto de, na cruz, ser transpassado. E junto com o que ainda havia de sangue, sair água. Provando que Ele não poupou nenhuma gota. E se você precisa, se você reconhece essa noite que você precisa de Jesus para ser salvo, mesmo que você é batizado, mesmo que você já tenha aceitado a Jesus, mas já faz mais de uma semana, já faz mais de um dia, preciso de renovação de novo, porque em mim mesmo eu não tenho vida, mas Ele renova a minha vida todos os dias que eu me coloco diante dEle. Como que Ele faz isso, pastor? Através do Espírito Santo. Porque quando o Espírito vem, Ele renova o nosso sangue. Quando o Espírito sopra, somos purificados. Quando ouvimos a palavra, diz que somos lavados pela palavra. Você pode receber esse tratamento via oral, porque um dia Deus falou para o profeta: pega o rolo e come. Pode ser amargo na boca, como muitos remédios, mas aqui ele é doce, porque vai gerar vida. Enquanto muitos fogem, porque a palavra é dura, outros permanecem, porque justamente na dureza da palavra é que somos libertos. Aí Jesus diz assim lá o texto, que alguns discípulos, eles foram embora. Eles falaram: é dura essa palavra. E aí Jesus pergunta para aqueles que ficaram: e vocês querem ir também? E o que eles vão dizer? Ir para onde, Jesus? Para onde você está correndo da presença de Deus, meu filho? E para onde? Só tu tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Porque em nós mesmos não temos vida, mas Ele renova a nossa vida todos os dias. E mais uma vez, neste lugar, o Senhor, Ele quer renovar a tua vida. Ele quer renovar o teu espírito.